A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no nosso coração, agora e para todo sempre, meu prezado irmão e minha prezada irmã. A palavra que vos trago hoje, ela está na Epístola de Paulo aos Gálatas, livro católico, livro aceito pelo catolicismo. É a epístola que Paulo escreveu aos habitantes da Galácia. É uma epístola profunda, é uma epístola de muita sabedoria. E o trecho que nós vamos estudar, ele está no capítulo 1, já no capítulo 1. E diz assim, mas ainda que nós, diz Paulo, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Veja bem, vamos ler outra vez. Mas, ainda que nós mesmos, diz Paulo, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja amaldiçoado, seja anátema. Paulo grava de maldição, grava de anátema aqueles que falam além daquilo que está na Bíblia. Paulo diz que é amaldiçoado, Paulo diz que é anátema aqueles que falam além do Evangelho, além do que está escrito na Escritura. Mas isto já é uma tradição da Bíblia, porque se nós formos em Provérbios 30, que é o livro de Salomão, que é um livro escrito por Salomão, se nós formos no livro de Provérbio, no capítulo 30, no versículo 5, está escrito assim: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. O livro de Provérbios, escrito pelo rei Salomão, o homem mais rico e mais sábio que o mundo já viu. E está escrito assim, em Provérbios, que é o livro da sabedoria, no capítulo 30, no versículo 5 e 6. Toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. Não existe uma palavra de Deus que seja mentira. Não existe uma vírgula sequer nesse livro que está colocada a mais. E não existe uma palavra a menos. A palavra é pura. E diz assim: nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, ó Deus, e sejas achado por mentiroso. Veja como é grave esta leitura do livro de Provérbios. Então, todo acréscimo que for feito à Escritura Sagrada, por quem quer que seja, é maldição. A palavra de Deus é pura, é eficaz, é completa, não precisa de nenhuma explicação, não precisa de complementação, é moderna, é atual, não precisa de atualização, não precisa de modificação. Ela é pura e está escrito aqui: nada acrescentes a ela, para que Deus não te repreenda e não seja achados mentiroso. E quando nós vamos nos últimos versículos da Bíblia, em Apocalipse 22, o versículo 18 e 19, parece até que Deus sabe o que faz, né? Quando ele encerra a Escritura Sagrada, quando ele encerra a Bíblia, é o que ele diz aqui: e a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos, as pragas, as maldições descritas
neste livro. E continua no versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará dele a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então você veja bem que Deus teve o capricho de, quando terminou a Escritura Sagrada, ele dizer assim: isto aqui que está escrito é puro, isso que está escrito aqui é correto, é certo, isso é completo, isso é eficaz, nada precisa ser acrescentado, nada precisa ser tirado. Mas ele, conhecendo a natureza humana, conhecendo o homem como ele é, ele diz assim: tá bom, aquele que acrescentar qualquer coisa, uma só vírgula, a essa escritura, eu acrescentarei na vida dele os flagelos, as maldições, os castigos descritos nesse livro. E aquele que tirar uma só palavra, uma só vírgula, eu vou tirá-lo do livro da vida. Eu vou tirar da cidade santa e eu vou tirar das coisas que se acham escritas neste livro. O castigo é gravíssimo, meus irmãos. O castigo é gravíssimo. E não sei como homens que se dizem papa da Igreja Católica têm coragem de se declarar infalíveis, de se declararem mensageiros de Deus, sem nenhuma base bíblica. Sem nenhuma base bíblica. Enviados de Deus, vigários de Cristo nessa terra. Sabe o que significa a palavra vigário? A palavra vigário significa em lugar de. Vigário significa em lugar de. Eu sou vigário de Cristo. Eu estou no lugar de Cristo aqui nessa terra. Eu sou vigário de Deus. Eu estou no lugar de Deus aqui nessa terra. Sabe de onde vem a palavra vigarista? Vem justamente da palavra vigário. Aquele que se coloca no lugar de alguém, que não é. Aquele que se diz que é o que não é. Aquele que se proclama ser aquilo que não é. Vigário significa estar no lugar do outro. Significa estar em lugar de alguém. Eu sou vigário de Cristo, estou em lugar de Cristo nessa terra, diz o Papa. Aí a palavra foi usada, e muito propriamente, para significar aqueles que maldosamente, dolosamente se colocam no lugar dos outros e se tornam vigaristas. A raiz é a mesma, o sentido é o mesmo. Então, aquele que se diz vigário de Cristo nessa terra, se chama a si o direito de mudar a Escritura, o direito de acrescentar a Escritura, o direito de tirar a Escritura. Esse incide aqui na maldição, é anátema, diz Paulo. É anátema, é maldito, diz a Escritura católica. Na epístola de Paulo aos Gálatas, da Bíblia católica. É maldito, é amaldiçoado, é anátema. E aquele que acrescentar alguma coisa vai receber os flagelos de Deus na sua vida. Vai receber os flagelos descritos aqui nessa escritura. Vai receber os flagelos de Deus. Então é anátema. É anátema. Então preste bem atenção. O que eu me refiro a acrescentar na Bíblia? A Igreja Católica acrescentou na Bíblia muita coisa. Acrescentou, por exemplo, que o Papa é infalível, contrariando a Escritura, que diz: todo homem é mentiroso, todo homem é pecador, todo homem é injusto, nenhum vivente há que é justo. E o Papa se declarou infalível, ou seja, não erra, só fala a verdade. Mas ele tinha de declarar isso para que o povo acreditasse nele. Então, quando ele se declara infalível, sem nenhuma base bíblica, porque a Bíblia diz: todo homem é mentiroso, todo homem é pecador, todo homem é injusto, todo homem erra, todo homem peca. Ele diz: não, eu sou infalível. Mas é ele que diz, não é a Escritura que diz. Jesus não disse. Então, é uma autoridade que ele não tem. Que ele pega para si e se diz vigário de Cristo em lugar de Cristo, e não é verdade,
Porque Cristo não deu nenhum lugar a ninguém aqui nesta terra. Sabe quem é o vigário de Cristo nessa terra? Está escrito na Escritura Sagrada. Jesus disse assim: é bom que eu vá, porque eu indo, o Pai mandará em meu lugar o Espírito Santo, e ele ficará convosco até a consumação dos séculos, ensinando todas as coisas e vos lembrando de tudo quanto vos ensinei. Palavra de Jesus. Jesus não disse: eu vou embora dessa terra, mas preste atenção, no meu lugar vai ficar Pedro. E depois que Pedro morrer, vai ficar quem vocês elegerem até a consumação dos séculos. Cristo não fez isso. Cristo disse: é importante que eu vá, é bom que eu vá, porque quando eu chegar lá, quando eu sair daqui e chegar lá, o Pai vai mandar em meu lugar o Espírito Santo de Deus, e ele ficará convosco até a consumação dos séculos, vos ensinando todas as coisas e vos lembrando de tudo quanto eu vos ensinei. Então vem um homem falível, mentiroso como todos, pecador como todos, injusto como todos, errado como todos que somos, inclusive eu, o mais errado de todos, e se diz infalível, e se diz santo, e declarando os outros santos também, e chamando a si a autoridade para declarar os outros santos também. E aonde está a autoridade para ele declarar o santo? Onde está a autoridade dele para declarar os santos? Sendo que ele não tem base para isso, não está na Escritura Sagrada isso. Aliás, está escrito na Escritura Sagrada que João, quando viu os céus, não viu lá santuário nenhum, porque o santuário único que estava lá era o santuário de Deus Pai e do Cordeiro Filho. Por que não estava o Espírito Santo lá? Porque o Espírito Santo está aqui na terra, em lugar de Cristo, vigário de Cristo. E todos aqueles que querem ser vigário de Cristo nessa terra não passam de vigaristas. No ensinamento do termo. Então vejam bem, aí acrescenta aqui na Escritura Sagrada, coisa que a Escritura não deixa, coisa que a Escritura não quer. A Escritura diz, mais de 273 vezes, que Deus abomina a imagem, Deus abomina os mortos que são erigidos a santos, Deus abomina isto. Aí veio o Papa e diz, não é bem assim não, santo é santo, imagem está certo, podemos venerar. Eu perguntei a um teólogo católico, onde é que estava a base para eles justificarem as imagens. E ele me respondeu em duas coisas. A primeira, aliás, em três coisas. A primeira é o seguinte, no Antigo Testamento tem algumas passagens de imagem. Por exemplo, a serpente que esteve na haste quando Moisés recorreu a Deus, e Deus disse, faça uma haste e pendure nela uma serpente. E todos quanto olharem para essa serpente serão curados. Olharem para a serpente. Deus não mandou, e todos que venerarem a serpente, e todos que cultuarem a sentença, e todos que orarem para a serpente, e todos que rezarem diante da serpente. Deus não disse isso. Deus disse apenas, coloca uma serpente de bronze numa haste, e todos quanto olharem para essa serpente serão curados. E está escrito na Escritura que tantos quantos olhavam para a serpente eram curados imediatamente. Aí o Papa diz assim, por causa da serpente, vocês devem orar, rezar para a estátua, para a imagem, para santo, contrariando a Escritura que diz que o culto aos mortos é abominação, o culto aos mortos é maldição. Ele diz, não, o culto aos mortos é bênção. Agora você vai escolher, meu irmão, você vai ficar com quem? Você vai ficar com Cristo, com a Escritura dele? Ou você vai ficar com o Papa, que já morreu? E aqueles que declararam isso já morreram e já federam e já nem mais existe.
Você fica com a Escritura ou fica com o Papa? Outra passagem que eles dizem, que no templo de Salomão havia querubins no Santo dos Santos. E de fato Deus mandou colocar imagens de querubins, de anjos, dentro do Santo dos Santos, onde o povo não chegava. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava lá, amarrado pela cintura com uma corda, porque se morresse, ninguém podia entrar lá, tinha de puxá-lo pela corda. Então Deus não mandou, coloque lá os querubins para que todo mundo se ajoelhe diante deles, para que todo mundo reze diante deles, para que todo mundo ore diante deles. Esta é a primeira justificativa, que não funciona, que não tem base. E a segunda justificativa é que o Papa, no Concílio de Trento, no Concílio não sei das quantas, no Concílio não sei do que, permitiu que se cultuasse as imagens. Este Papa e estes que votaram nisto, está escrito aqui, são malditos, são amaldiçoados, são anátemas. Não sou eu que estou dizendo isto. É a Bíblia dos católicos que diz em Gálatas, aquele que acrescentar qualquer coisa aqui, qualquer evangelho que não seja este aqui, seja maldito, seja amaldiçoado. Aí diz que a terceira coisa é a tradição do povo. Ah, meu irmão e minha irmã, não há nada mais falaz, não há nada mais mentiroso, não há nada mais falso do que a tradição. Se vocês veem o que é a voz do povo, eu vou dar só um exemplo. No domingo de Ramos, o povo inteirinho, com as suas vestes no chão, com ramos de palmeiras, aclamavam Jesus, bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Na quinta-feira à noite, esta mesma multidão, quando Pilatos disse, quem vós quereis que eu solte? Barrabás, este criminoso, Barrabás, esse assassino, ou Jesus? A turma gritou, solta Barrabás, solta o criminoso, solta o bandido. E quanto a Jesus, crucifica-o, crucifica-o. Você vai acreditar na voz do povo? A mesma voz que no domingo de Ramos aclamava Jesus, o Rei dos Reis, o Rei do Senhor, o Senhor dos Senhores, na quinta-feira mandava que ele fosse crucificado. Tradição, meu irmão, tradição vem da palavra traditore, significa traição. Tradicere significa, tem a mesma raiz de traição, tem a mesma raiz de traição. Tradutore, traditore, traditore significa traidor. Então a palavra do povo é uma palavra de traição, ela nunca é firme. O mesmo povo que aqui no Brasil, depois de Getúlio Vargas, em 1945, 60 dias depois, em 11 estados do Brasil, elegia o deputado, aliás, em todos os estados do Brasil, elegia, porque naquela época podia, elegia o deputado federal mais votado. E em 11 estados do Brasil, ele foi eleito senador, sem nenhuma dúvida, porque naquele tempo podia. Olha como a tradição é falaz, é mentirosa, não se pode confiar nela. Então eu lhe digo, meu irmão, você fica com quem? Você quer a maldição de Gálatas? Você quer a maldição da Escritura? Ou você quer a bênção da Escritura? Se você quer a bênção da Escritura, não acredite nos acréscimos, acredite nela. Se você quer a bênção da Escritura, acredite nas páginas da Escritura, não acredite nos apensos que a Igreja Católica, pela tradição, pelas bulas papais, pelos concílios não sei das quantas, quer impingir no povo brasileiro e no povo mundial. Acredite em Cristo tão somente, acredite na palavra de Deus, capaz, única, plena, total, suficiente para a nossa vida e para a nossa salvação. Que Deus te abençoe e te faça feliz. Amém. Assim seja.